dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do IRB-RE. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.irbr.com, onde se encontra disponível material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do IRB-RE, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do IRB-RE e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia. Marcos Falcão, diretor-presidente de Relações com Investidores, Daniel Castilho, vice-presidente de Resseguros, Fred Knapp, vice-presidente financeiro, o senhor Paulo Vale, diretor-geral da IRB Asset, o senhor Daniel Volpe, diretor técnico de subscrição. Passo a palavra ao senhor Marcos Falcão, presidente do IRB-RE, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e muito obrigado pela atenção de vocês. Continuamos apresentando indicadores de desempenho consistentes, tanto no resultado de subscrição quanto no resultado financeiro. Neste trimestre, registramos lucro líquido de R$ 99 milhões. Com isso, zeramos a linha de prejuízos acumulados, atingindo 61 milhões de lucros acumulados. Quando comparamos o terceiro TRI de 25 com o terceiro TRI de 24, temos queda de prêmio retido, de resultado de subscrição e de lucro líquido. Mas isso não significa que a tendência que vínhamos seguindo perdeu tração. Agradeço a oportunidade desta conversa com vocês e, para destacarmos alguns pontos, o saneamento da carteira de vida é o primeiro deles. Observem que o prêmio retido de vida cai 80% comparando terceiro TRI de 25 contra terceiro TRI de 24. Mas o resultado de subscrição e o lucro líquido dessa carteira ficaram positivos, o que não observávamos há tempos. A carteira de P&C foi impactada pela queda na linha de riscos especiais, que preponderantemente é composta de oil and gas, onde temos algumas contas que não têm vigência anual e cuja renovação se dará posteriormente. Lembro que o nosso negócio é volátil e também estamos sujeitos às oscilações entre os trimestres. Por isso que preferimos comparar o resultado dos últimos 12 meses. No terceiro TRI de 24, saímos de um lucro líquido de 116 milhões, que foi impactado pela venda do terreno vizinho à nossa ex-sede. Sendo assim, se isolarmos esse efeito no terceiro TRI de 24, teremos ainda um crescimento de lucro de 20% comparado aos 99 milhões observados no TRI de 25.
Passando ao próximo slide, olhamos os comparativos, levando em conta agora os últimos 12 meses, né, que chamamos de LTM. Novamente, verificamos que a performance do segmento de vida se comporta da mesma maneira. Prêmio retido cai 75%, com consequente melhora no resultado de subscrição e lucro líquido. Quando olhamos a linha de P&C nos últimos 12 meses, temos um filme diferente. O prêmio retido aumenta, seguindo de crescimento no resultado de subscrição e no lucro líquido desse negócio. No consolidado, apesar do prêmio total impactado pela carteira de vida ainda apresentar queda, vemos evolução dentro do nosso planejamento no resultado de subscrição e no lucro. Aos poucos, esses efeitos bruscos do turnaround vão ficando para trás e a compreensão da evolução do IRB vai ficando mais simples e mais clara de se acompanhar. No próximo slide, falamos de alguns destaques de nossos indicadores. A nossa sinistralidade diminuiu 7 pontos percentuais, chegando a 61%, já incorporando efeitos de conciliação de sinistros pré-2020, que serão melhor explicados pelo Castilho mais adiante. Nossa solvência atingiu o patamar de 251%, que era a nossa meta desde que assumimos a companhia, deixando nosso capital num patamar confortável, obedecendo benchmarks internacionais de solidez e gestão de capital. Isso é refletido nos ratings, sendo que a S&P nos concedeu um upgrade para AAA na escala Brasil nacional. E a MBEST afirmou nosso rating a menos estável. Estamos trabalhando ainda para melhorá-los em 2026. Já o nosso retorno sobre o Tangible Equity superou o patamar de 20%, nos colocando nos níveis dos nossos peers internacionais, como Score, Hannover Re e Munich Re. Passo agora a palavra para o Castilho, que vai falar do nosso business. Obrigado, Falcão. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente fazendo comentários sobre a evolução do nosso negócio no terceiro trimestre de 2025. Nesse primeiro slide, gostaria de falar sobre o perfil de nossa carteira. No primeiro gráfico, na parte superior esquerda, observamos a distribuição pelas linhas de negócio separando vida e P&C. Observamos que a carteira total diminuiu 11% quando comparamos os últimos 12 meses terminados em setembro de 2025 com o mesmo período do ano anterior. Esta redução de prêmio retido é totalmente explicada pela queda no negócio de vida de 75%, queda essa decorrente do cancelamento de uma grande conta que decidimos não renovar por não ser rentável. Em apresentações anteriores, mencionei as iniciativas realizadas nesse portfólio de negócios com o objetivo de sanear a carteira e voltar à rentabilidade. Entretanto, quando olhamos para o P&C, nosso prêmio passa de 3,1 bilhões para 3,3 bilhões nos últimos 12 meses de 2025, refletindo um crescimento de 8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A ideia é continuar selecionando riscos e crescendo nos negócios de maior rentabilidade. Notem na parte inferior do slide que o segmento de vida, que representava 23% dos nossos prêmios nos últimos 12 meses de setembro de 2024, agora representa 6%. Por outro lado, a linha patrimonial, que era 40% da carteira, nos últimos 12 meses, representa mais da metade do nosso negócio, com 51%. Sob a ótica da diversificação geográfica, no gráfico superior direito, podemos observar que nosso objetivo de crescimento internacional, sempre com rentabilidade, está se realizando. Crescemos no mercado da América Latina em 22% e no mercado internacional, o resto do mundo, em 39%. O Brasil continua sendo o nosso negócio principal e sempre será. Apesar da queda de 24%, que é explicada pela redução na linha de vida, o Brasil é o mercado que mais conhecemos, onde falamos a língua, conhecemos os riscos, o sistema legal e ainda com muitas oportunidades de penetração do seguro. No acumulado dos últimos 12 meses, Brasil representa 65% do nosso prêmio retido. A América Latina responde por 14% de participação. Sobre o segmento de vida,
gostaria de anunciar que temos novidades para 2026. Contratamos um diretor de vida que iniciou neste mês e que será responsável pelo desenvolvimento desse segmento. O Ricardo Siquieri é um profissional com 13 anos de experiência no mercado internacional de vida e saúde, brasileiro, recém-chegado da Alemanha, vai montar uma equipe que desenhará produtos, participará com os seguradores na comercialização e rentabilização da linha. Seu desafio será de viabilizar as nossas cedentes, a modelagem de novos produtos de proteção, capital de risco para novas iniciativas, além da ampliação de suas capacidades e a transferência de riscos. Atualmente, cerca de 82% da população brasileira não conta com a proteção financeira e seguros de vida. Estamos determinados a mudar esse cenário e otimistas com o papel protagonista que o IRB continuará exercendo nessa próxima importante agenda para o país. No próximo slide, analisamos em mais detalhe a evolução do negócio de vida, que passou pela limpeza de carteira já mencionada. Notem a redução do prêmio retido, resultado da limpeza do portfólio, e essa redução foi mais acentuada na carteira doméstica. Na parte inferior esquerda, podemos verificar o efeito positivo dessa limpeza. O prêmio retido se reduz e o efeito imediato é o de aumento de lucratividade. O resultado da subscrição aparece claramente no quadro direito, já menos perdas na visão trimestre a trimestre, mostrando a tendência positiva na visão 12 meses. O índice combinado no quadro abaixo aparece mais volátil devido à redução de prêmio, mas aponta para um portfólio mais saneado. No próximo slide, verificamos a linha P&C, aberta entre doméstico e internacional. Notem o aumento do prêmio na carteira internacional, aumento esperado devido às renovações da América Latina concentradas no 1º de julho. No quadro à direita, observamos que, na visão 12 meses, o resultado de subscrição aparece estável no patamar acima dos 600 milhões de reais. Importante mencionar que consideramos que a visão trimestre é uma foto de um curto período de tempo, já a visão 12 meses é um filme e nos mostra a tendência do negócio. Nessa visão 12 meses, podemos observar no quadro abaixo a estabilidade do índice combinado na carteira doméstica e a tendência do negócio internacional que caiu de 124% para 104%. No próximo slide, vemos o resultado consolidado aberto por P&C, ou seja, Property Casualty e Vida. As barras mostram o resultado trimestral, enquanto as linhas mostram os valores dos últimos 12 meses. Podemos verificar que nosso resultado de subscrição mostra uma trajetória ascendente, mudando de 379 milhões para 626 milhões na visão 12 meses. Consideramos que o índice combinado de P&C já chegou ao nível ideal, na faixa dos 95%. A linha de vida deve apresentar melhora de rentabilidade quando voltamos a crescer o volume. No próximo slide, observamos a melhora contínua da sinistralidade da linha de P&C, consequência de uma subscrição responsável e disciplinada. Podemos observar na linha pontilhada o trabalho que temos realizado na conciliação de provisões de sinistro com as nossas cedentes. Importante ressaltar que o valor das conciliações das provisões resultou em 88 milhões de reais de melhoria no sinistro no terceiro TRI de 2025 e no segundo TRI de 2025 foi de 47 milhões. Indo para o próximo slide, apresentamos o índice de comissionamento com a segregação de P&C e Vida. O índice de comissionamento se mantém constante em P&C e em Vida desde o terceiro trimestre de 2024, quando cancelamos a conta de vida já mencionada. No próximo slide, podemos observar a curva de índices de sinistralidade e comissionamento. Notem que as duas linhas encontram-se bastante controladas e em níveis saudáveis. Antes de terminar a minha fala, gostaria de fazer alguns comentários. O furacão Melissa, categoria 5, que atingiu Jamaica no mês de outubro passado, não apresenta exposições relevantes para o IRB. O tornado que atingiu Rio Bonito, no Paraná, no dia 7 de novembro, também não apresenta, até o momento, grandes exposições. Estamos em contato com os nossos clientes para identificar eventuais sinistros e efetuar o pronto pagamento de nossa parte. Esses eventos catastróficos extremos nos trazem a reflexão que a lacuna de proteção entre as perdas econômicas e as perdas seguradas é imensa.
Como resseguradores e seguradores, além do pronto pagamento do sinistro, temos a responsabilidade de criar produtos para melhor proteger a sociedade, e se pensarmos assim, são muitas as oportunidades. E falando em oportunidades, pensem se o seguro de responsabilidade civil de automóveis fosse obrigatório, como é nos Estados Unidos e na Europa, as oportunidades de negócio seriam enormes e a sociedade estaria muito melhor protegida. Além da análise de produtos para melhor proteção decorrente de eventos climáticos, continuamos no IRB com várias iniciativas como análise e exposições de cyber, os riscos individuais, as exposições desses riscos acumulados, sua precificação e melhores formas de cobertura. Finalmente, gostaria de comentar sobre a possibilidade de um possível abrandamento das condições do mercado, chamado soft market. O soft market acontece tipicamente quando não há grandes eventos catastróficos no mundo. Passamos 2025 sem grandes eventos climáticos. Os incêndios da Califórnia, apesar de severos, mudaram o ponteiro apenas nos Estados Unidos. A falta de eventos catastróficos que mexem no ponteiro, os resultados positivos de forma geral no mercado internacional, aumenta o apetite dos resseguradores, aumenta a capacidade, surgem novos produtos financeiros, baixam os preços e se abrandam as condições de cobertura. Nós, no IRB, não nos deixamos contaminar por essa euforia. O antídoto que utilizamos é o da disciplina e disciplina de subscrição, tanto na precificação como nos termos e condições. Temos como objetivo, além da disciplina, aumentar nossa eficiência operacional, otimizando custos de retrocessão e despesas administrativas. Passo agora a palavra ao Daniel Volpe, nosso diretor técnico responsável pela precificação de negócios e retrocessões. Volpe vai compartilhar nossa estratégia de retrocessão. Obrigado, Castilho. Muito bom dia a todos. Gostaria de falar sobre a renovação dos contratos de proteção dos riscos retidos pelo IRB. Conforme mencionamos em teleconferências anteriores, a despesa de retrocessão do IRB é dividida em dois grandes grupos. O primeiro corresponde a 80% da despesa dos últimos 12 meses, refere-se às retrocessões firmadas com parceiros estratégicos. Nessas operações, o IRB retém parte do risco e retrocede o restante, geralmente para grupos no exterior, mediante o pagamento de um FII. O segundo grupo representa 20% da despesa nos últimos 12 meses. Diz respeito à proteção dos riscos efetivamente retidos pelo IRB. Essa operação tem como objetivo proteger o patrimônio e o resultado da companhia contra sinistros relevantes, sejam eles decorrentes de um único risco, como foi o caso da Cosan que tivemos no início do ano, ou de eventos, como o ocorrido no Rio Grande do Sul no ano passado. Com a melhora na qualidade e na rentabilidade da subscrição, aliada ao aumento dos índices de solvência, estamos confiantes em reter um volume maior de sinistros de média severidade. Nossas análises indicam que essa medida terá baixo impacto na alocação de capital e permitirá manter, dentro do IRB, resultados que eram cedidos aos retrocessionários. Isso porque os prêmios cobrados pelos retrocessionários estão acima da nossa expectativa e do histórico de recuperação. Por outro lado, considerando o aumento dos riscos associados às mudanças climáticas, ampliamos nossa proteção contra eventos severos no Brasil e no exterior. Por exemplo, o limite de cobertura contra catástrofes no Brasil foi elevado de 700 milhões para mais de 1 bilhão. Além disso, incluímos sinistros de automóveis e riscos diversos no escopo do Programa de Proteção Catastrófica no Brasil. Com essa cobertura adicional, o IRB está mais preparado para gerenciar os riscos de eventos climáticos severos. Passo agora a palavra ao Fred. Obrigado, Volpe. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Reforçando a mensagem do Castilho, a disciplina técnica de subscrição continua sendo o nosso principal direcionador interno. Esse foco tem se refletido de forma consistente na melhoria dos índices de sinistralidade e na rentabilidade técnica da companhia, mostrando que as ações implementadas ao longo dos últimos trimestres estão entregando o resultado esperado. No campo operacional, seguimos firmes na busca por mais eficiência e modernização dos nossos processos.
Além do projeto de mapeamento de processos que já havíamos comentado no call anterior, concluímos neste trimestre a contratação da nova plataforma de ERP, o SAP S/4HANA, e agora iniciaremos a sua implementação. Esse é um passo importante na transformação digital do IRB. O novo sistema trará mais integração entre as áreas, automação de tarefas e informações em tempo real, fortalecendo de forma significativa a nossa capacidade de análise e de tomada de decisão. Em paralelo, seguimos na implementação do Data Lake, que tem como objetivo consolidar e modernizar as nossas bases de dados internas. Com essa estrutura, passaremos a contar com um repositório único de informações, permitindo decisões mais rápidas, precisas e sustentadas por dados ainda mais confiáveis. Os ganhos de eficiência e os benefícios trazidos por essas duas iniciativas, o SAP S/4HANA e o Data Lake, serão percebidos de forma gradual ao longo dos próximos trimestres, à medida em que os sistemas forem sendo integrados e incorporados ao nosso dia a dia operacional. Esses projetos estão totalmente alinhados à nossa estratégia de fortalecimento operacional e de suporte à disciplina técnica, que tem guiado o IRB nessa nova fase de gestão, uma fase voltada para eficiência, rentabilidade e tomada de decisão cada vez mais assertiva. No próximo slide, no que se refere às despesas administrativas, seguimos com o desafio de trazer o índice total para patamares de single digit. Nesse slide, para garantir uma leitura mais precisa, continuamos apresentando o indicador em base de 12 meses acumulados, eliminando assim os efeitos sazonais e pontuais. Ainda assim, observamos um aumento em relação ao exercício anterior, um movimento explicado por alguns fatores específicos e estruturais. O principal impacto veio das obrigações pós-emprego, que totalizaram 67 milhões. Esse valor reflete o ajuste atuarial do passivo, resultado da atualização das premissas de desconto e longevidade. Esses benefícios pós-emprego fazem parte da nossa história. São compromissos assumidos com colaboradores que ajudaram a construir o IRB-RE ao longo das décadas, como o plano de aposentadoria dos funcionários admitidos até 1968, o chamado Pré-68, além do seguro de vida, auxílio funeral e plano de saúde. Para garantir a cobertura destes benefícios, mantemos reservas matemáticas, que são reavaliadas trimestralmente conforme as normas da CVM. Também registramos multas e penalidades no montante de 21 milhões, relacionadas principalmente à despesa relativa a auto de infração fiscal, referente à não inclusão no lucro tributável no Brasil de resultados de subsidiária no exterior, essa sem caráter recorrente. Outro ponto importante foi o impacto da adoção do IFRS 17 e dos projetos de transformação digital, que representaram 17 milhões adicionais. Esse valor reflete tanto a reclassificação de contas quanto o reconhecimento de novas despesas de implementação em sistemas, investimentos que fortalecem a base tecnológica e de governança da companhia. Além disso, tivemos um efeito da inflação sobre contratos de serviços e tecnologia, algo próximo a 14 milhões, em linha com o reajuste médio praticado pelos principais fornecedores estratégicos. Por fim, como uma companhia de 86 anos de história, ainda carregamos uma parcela de custo de legado, que vem sendo endereçados e gerenciados pela atual administração. Esses custos se dividem em duas frentes: os custos in force, diretamente relacionados à operação atual, que representam cerca de 10% do prêmio ganho, e os custos de legado, vinculado a contratos de resseguros anteriores a 2020, que inclui despesas de sinistros, ações judiciais e outras obrigações associadas, hoje representando 3% do prêmio ganho. Passando agora para o próximo slide, vemos aqui o gráfico que mostra o comportamento do float, que é basicamente formado por sinistros a liquidar e IBNR, em relação ao volume de prêmios retidos. O que esse gráfico mostra é que o float vem se mantendo em patamares saudáveis e estáveis. Vale destacar também a redução no montante absoluto das provisões técnicas, resultado direto do trabalho de re-underwriting feito pela administração. Mesmo com essa redução, seguimos mantendo um nível de prudência atuarial, reforçando o nosso compromisso com a solidez técnica e com a mensuração adequada das nossas obrigações futuras.
Essa métrica mostra de forma clara que os recursos provenientes das nossas cedentes continuam plenamente suficientes para fazer frente tanto aos sinistros já reportados quanto aos que ainda possam ocorrer. Em linha com esse tema, passo agora a palavra ao Paulo Vale, que vai trazer mais detalhes sobre o nosso resultado financeiro. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. Nesse slide, mostramos a evolução dos ativos sob gestão da companhia, bem como os resultados das carteiras. A partir desse trimestre, passaremos a apresentar esses dados em relação aos últimos 12 meses, a fim de equalizar a forma com toda a apresentação. Fechamos o terceiro trimestre de 2025 com 8,9 bi sob gestão, sendo 60% onshore, em reais, e 40% offshore, em diversas moedas, para a cobertura dos passivos operacionais. Neste trimestre, tivemos o maior resultado da série de receita financeira com as carteiras de investimento, conforme vemos no gráfico de barras na parte central do slide, atingindo 652 milhões na visão de últimos 12 meses. Esse valor corresponde às duas primeiras linhas da tabela inferior do slide, onde entram ainda a variação cambial, outros resultados e despesas financeiras para o cálculo do resultado financeiro e patrimonial de 668 milhões. Esse resultado foi atingido devido à manutenção do patamar dos juros brasileiros em 15%, bem como pelos resultados bastante positivos das alocações táticas das carteiras de multimercado, crédito privado e bondes soberanos e corporativos no exterior. Além disso, passamos o trimestre com uma alocação maior em renda variável, onde obtivemos também resultado positivo. Mais uma vez, pesou negativamente no resultado o carrego em relação ao CDI das posições ativas em inflação, principalmente do legado. No próximo slide, mostramos a composição e o resultado dos investimentos por classe de ativos, bem como a composição da carteira onshore e offshore do que chamamos de legado, papéis comprados no passado com taxas de juros historicamente muito baixas. Observamos que a carteira onshore rendeu em sua totalidade 94,2% do CDI nos últimos 12 meses, e a offshore rendeu 106,5% dos Fed Funds no mesmo período. No lado direito, conseguimos perceber a renovação da carteira, com os papéis do legado tendo cada vez menos relevância no resultado ao longo do tempo. Esse processo continuará impactando positivamente em 2026 e será encerrado em 2028, devendo a nossa rentabilidade da carteira onshore se aproximar ou superar o custo de oportunidade. Cabe mencionar que neste mês de novembro, estamos liquidando a nossa posição do Globo 2026. Vale citar que, apesar do cenário de queda de taxas de juros, tanto aqui quanto no exterior, nos próximos anos, muito provavelmente, conseguiremos manter o resultado financeiro da companhia em valores próximos aos atuais, considerando que os mercados futuros de juros mostram que os patamares ainda permanecerão elevados e que a renovação da carteira descrita anteriormente aumentará a nossa rentabilidade. Agora, passo a palavra para o Marcos Falcão. Obrigado, Paulinho. Nesse trimestre, eu vou apresentar os indicadores regulatórios, porque a Duda está representando o IRB na COP30 em Belém do Pará. Ela estará no painel Reflexo do Clima no Setor de Seguros, um tema de extrema importância para nós. No primeiro slide, portanto, vemos que nosso indicador de solvência regulatória vem crescendo ainda mais aceleradamente esse ano, atingindo o índice de 251%, o que nos coloca num patamar de solvência similar ao das maiores resseguradoras internacionais. A suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido é hoje de 1,5 bi, conforme o gráfico inferior esquerdo. O resultado se deve, tal como vemos no gráfico inferior à direita, a um aumento substancial do nosso patrimônio líquido ajustado e sem aumento do capital mínimo requerido de um ano para cá, como fruto da gestão do nosso capital, tanto na área financeira quanto na área de subscrição. Já no próximo slide, vamos olhar o segundo indicador regulatório, que avalia, de acordo com a SUSEP, a liquidez da nossa carteira.
segundo o montante dos ativos qualificados como garantidores para fazer frente aos nossos compromissos atuariais. O indicador de cobertura de provisões técnicas encerrou setembro de 25 com suficiência de 539 milhões, um excesso de 8,1% da necessidade de cobertura. É importante destacar que, para esse valor de 539 milhões, já está impactado pelos 285 milhões de reais desvinculados para o pagamento das debêntures, que venceram em outubro e vão vencer em dezembro de 25. Passo a palavra, então, ao Fred, que vai falar dos nossos resultados segundo a metodologia do IFRS 17. Obrigado, Falcão. Agora, na sequência, apresentaremos o nosso desempenho no IFRS 17. No terceiro trimestre, o lucro líquido foi de 112 milhões, comparados com 192 milhões no mesmo período em 2024. O resultado da prestação de serviços de resseguros totalizou 128 milhões no trimestre, representando uma redução em relação a 2024, quando atingiu 260 milhões. O segmento Vida impactou esse resultado, reflexo dos cancelamentos de contratos efetuados no período. Analisando de forma isolada, o P&C teve uma evolução de 8%, quando comparado com o terceiro TRI de 24, concentrados principalmente nos segmentos patrimonial e rural, demonstrando a aderência à estratégia corporativa. Nos próximos slides, vamos apresentar os principais fatores que explicam a variação observada. Na parte superior, observa-se a movimentação da CSM, ou margem contratual de seguros, no terceiro trimestre, onde iniciamos o período com 744 milhões e encerramos com 792 milhões. Essa variação foi influenciada principalmente por ajustes positivos de 189 milhões na CSM, esses vinculados a atualizações das projeções atuariais de sinistralidade, a entrada de 122 milhões de novos negócios e pela amortização natural da CSM em 275 milhões, concentradas principalmente no segmento patrimonial e em linha com o padrão de prestação de serviços. A amortização da CSM totalizou 275 milhões, representando uma redução de 11% em comparação com 24, onde houve um reconhecimento mais acelerado nos segmentos de vida e rural. Efeito esse que não se repetiu em 2025. Por outro lado, a CSM oriunda de novos negócios totalizou 122 milhões no trimestre, representando um crescimento de 139% quando comparamos aos 51 milhões auferidos em 24, com destaque para o segmento de patrimonial e redução da sinistralidade esperada das carteiras. No último slide, destacamos o efeito das taxas de desconto aplicada aos ativos e passivos dos contratos de resseguros e retrocessão. Observamos que o efeito da taxa de desconto no trimestre se manteve em linha, com uma variação de apenas 5% em relação ao período anterior. Quando verificamos o período de 9 meses, observamos uma despesa de 513 milhões em 2025, essa 244% maior do que no mesmo período de 24, e essa variação é explicada pela redução das taxas futuras projetadas sobre os fluxos de caixa descontados, como poderemos observar os gráficos do lado direito da apresentação, gerando uma despesa financeira relevante no período. Agradeço mais uma vez pela presença de todos e agora passo a palavra novamente ao Falcão. Obrigado, Fred. Antes das considerações finais, quero ressaltar dois fatos. Primeiro é que no dia 3 de novembro foi aprovada na AGE o alinhamento da administração do IRB com os acionistas. Como já foi bem divulgado, o princípio do plano de remuneração do management é o matching de ações. Alguns executivos terão direito a matching por parte da companhia da quantidade de ações compradas por eles, usando até 50% ou do incentivo de curto prazo ou da participação nos lucros. Essas ações ficam sujeitas ao vesting de 3 e de 5 anos. Com isso, acreditamos que estaremos entre as empresas no mercado com remuneração mais competitiva e com plano de retenção que leve os nossos colaboradores a pensar no IRB a longo prazo, assim como os nossos acionistas. Eu lembro ainda
que esse plano atende à resolução CNSP 476. Tá? Além disso, nesse trimestre, zeramos a linha de prejuízos acumulados e, em setembro de 25, já atingimos 61 milhões de lucros acumulados, faltando ainda o quarto trimestre. Segundo o nosso Estatuto Social, 5% do resultado deve ir para a constituição de reserva legal. Depois dessa constituição, devemos distribuir 25% do nosso lucro líquido ajustado como dividendos ou como juros de capital próprio. Essa distribuição deverá ser deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas, que deverá ser realizada em março de 26. Continuo bastante otimista com o que vem pela frente e pronto para levar o IRB-RE a um novo patamar. Nosso negócio de subscrição continua forte, disciplinado e rentável. Obtivemos praticamente o mesmo resultado de subscrição do terceiro TRI de 24, alcançando uma sinistralidade mais baixa, provando que temos ainda espaço para melhoria de margem. Do lado do top line, continuamos com o desafio de crescer, mantendo nossa rigorosa disciplina de subscrição e tendo praticamente saído dos negócios de vida e aviação, o que prejudica a comparação ano contra ano. Pela visão do Combined Ratio, entendo que existe oportunidade de redução desse indicador, tanto pelo crescimento do prêmio-ganho, quanto pela diminuição nas despesas administrativas. O resultado financeiro tem entregado boa performance, mesmo com a depuração que estamos fazendo nas aplicações menos rentáveis, e para o próximo ano teremos ainda taxa de juros em patamares bastante elevados, apesar da expectativa do início do ciclo de queda dessas taxas de juros. Mas o nosso endividamento começará o ano reduzido à metade, o que gera menos despesas financeiras. Agradeço a todos e vamos às perguntas? Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Guilherme, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor? Oi, bom dia, Falcão, Castilho, todo o time que está apresentando. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Duas do meu lado, se eu puder, uma só relacionada aqui mais especificamente ao sinistro do trimestre. Olhando a composição, chamou a atenção que teve uma participação de BNR bem mais relevante esse TRI no sinistro retido, 166 milhões. Eu queria só entender um pouquinho, é um pouco mais difícil no Financial Statements, no IFRS 17 de reconciliar, mas em que segmento esse BNR aconteceu e se tem se é mais concentrado em algum sinistro específico, enfim, qualquer cor um pouquinho maior em cima do IBNR que foi feito esse TRI, que olhando o histórico aqui foi um montante relevante. E aí a segunda pergunta é só com relação ao prêmio. É, eu, eu sei que não é o endgame, né, o crescimento de prêmio, mas chamou a atenção aqui que mesmo ajustando pela questão de alguns términos de contrato de vida, se a gente olha aqui o crescimento de prêmio ex-vida, ele deu uma desacelerada esse TRI. Então era só ouvir um pouco de vocês como que está a perspectiva de crescimento de prêmio olhando para frente. Obviamente tem esses efeitos que acabam poluindo um pouco o top line consolidado, mas se puder falar um pouquinho mesmo ajustando pelo término dos contratos de vida, como que vocês estão vendo o crescimento de receita no negócio? Obrigado. Bom dia, Grespan. Fred falando aqui, tudo bem? Tudo O jóia. IBNR do período, ele foi basicamente constituído aí por entradas de prêmios adicionais do ano, tá? Agora, entretanto, eu gostaria de reforçar que a reserva de IBNR ela é positiva, tá? E ela demonstra aí o nosso nível de prudência atuarial e ela traz ali para o balanço, né, as reservas de pagamentos de sinistros futuros, né, dos prêmios que estão entrando agora e que, caso elas não sejam utilizadas, elas serão revertidas no futuro,
tá? Isso faz parte do processo natural de reserva atuarial que é feita pela equipe. Ele está majoritariamente estruturado na área de property, tá? Que hoje corresponde a quase 50% da nossa produção. Então, tem um pouco mais de cauda curta, né, dentro da estrutura. E aí, quando você compara com 2024, nós tivemos algumas baixas importantes, né, aí devido ao comportamento da carteira de agro, principalmente, no qual a gente fez algumas reversões pontuais em 24. Então, ela cria aí essa distorção, mas, de novo, eu gostaria só de reforçar que o IBNR ele é algo positivo, né? A gente tá trazendo ali para a estruturação de reservas futuras e pagamentos futuros. Então, passo a palavra agora para o prêmio, mas se tiver alguma pergunta adicional, e aí o Castilho responde a partir do prêmio. Guilherme, o Daniel Castilho aqui, tudo bem? Quanto ao efeito do prêmio, o efeito do prêmio é sazonal, tá? E se a gente comparar o terceiro TRI de 24 com o de 25, nós temos alguns contratos facultativos que se renovam cada 18 meses ou cada 20 meses. Então, se foi um contrato que foi renovado no terceiro TRI de 24, ele não será renovado no TRI de 25, então a gente vai sentir esse efeito de estabilidade e, às vezes, de redução nesse prêmio retido. Mas um efeito exclusivamente sazonal. Falando em prêmio, eu gostaria de acrescentar que no PNC a gente, depois de participar em eventos como Monte Carlo, Baden-Baden em outubro e esta semana na Costa Rica, o número de propostas que a gente está recebendo é incrível como tem aumentado, principalmente facultativo, chega a ser 4 vezes mais do que a gente recebia há um ano atrás. E em contratos, praticamente o dobro das propostas que a gente recebia. Então, estamos muito otimistas. É claro que a gente não aceita tudo que é apresentado para a gente, mas estamos muito otimistas quanto ao desenvolvimento do prêmio nos próximos meses e nas próximas renovações, sendo que a próxima grande renovação agora é em janeiro do próximo ano. Tá Respondido? claro, muito respondido. Obrigado, Fred Castilho. A nossa próxima pergunta é do Daniel Vaz, do Safra. Daniel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniel, pode prosseguir, por favor? Bom dia Falcão, bom dia Castilho, todo o time. Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Eu queria pegar um follow-up na pergunta do Grespan, na segunda pergunta. A gente entende, né, assim, os casos de risco especiais, principalmente oil and gas, tem alguns casos também da saída, né, de aviação, de alguns segmentos um pouco mais expostos a um risco maior. E também agora no comentário do Castilho sobre os contratos que se renovam 18 e 20 meses. Se vocês fossem olhar para 26, né, assim, tentando pegar os 6 meses acumulado até o primeiro semestre, vocês estavam rodando aí mais ou menos no Brasil em 10% de crescimento. Agora você acumulou mais ou menos um e pouquinho, né, o seu low single digit. E aí, assim, coloca uma dúvida aqui, a gente na hora de modelar, qual que é a projeção que vocês estão tentando trabalhar para 26 de crescimento de prêmio do não vida, né? O vida ficou tão pequeno no Brasil que talvez o percentual já não importa tanto. Olhando então para o não vida, assim, se você fosse excluir todos esses efeitos, assim, você estaria trabalhando mais ou menos com quanto de crescimento, assim, porque hoje você tem uma reserva grande, né? A tua solvência está muito alta, e aí você tem é, esse balanço de crescimento, mais uma solvência que começa a ficar muito alta, o quanto que vocês querem mudar a estratégia para conseguir crescer um pouquinho mais ali colocando o preço um pouquinho para baixo ou não. Então, tentar pegar um pouco do patamar que vocês estão olhando para o ano que vem, como se fosse olhar para um crescimento de prêmio ajustado aqui, o retido ou o ganho, o que vocês preferirem falar. Então, tentar excluir esses efeitos e trabalhar num patamar mais recorrente para ajudar a gente aqui a projetar. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta. Obrigado pela tua pergunta, Daniel. Você falou bem, aeronáuticos e vida, a gente praticamente zerou aeronáutico, que era uma carteira que a gente não queria ter porque não era nada rentável, e reduzimos o nosso vida de 23% para 6% se comparar com o anterior. Que quer dizer que a gente tem grandes expectativas agora com a reestruturação da nossa área de vida. Acabamos de contratar um novo diretor, como falamos alguns minutos atrás, que traz toda a experiência internacional na criação de novos produtos, e nós acreditamos que a partir de agora não vamos ver o efeito imediato em 2 ou 3 meses, mas eu acho que no decorrer do ano a gente vai ver
esse efeito de somar muito na área de vida e na área de saúde. No que diz respeito ao P&C, eu estou muito otimista porque a gente começou a visitar o mercado muito agressivamente desde o ano passado. O ano passado mapeamos oportunidades. Este ano nós tivemos várias reuniões face-to-face com clientes, tanto em Monte Carlo em setembro, como em Baden-Baden agora em outubro. Esta semana voltamos de Costa Rica e era incrível como enquanto a gente fazia as reuniões lá, as propostas apareciam aqui no IRB. A gente está acreditando que deve praticamente quadriplicar o nosso número de propostas. E é claro que algumas a gente não vai poder fazer nada e outras a gente vai fazer as contas e se forem rentáveis, é claro que nós vamos entrar. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que a renovação de janeiro, como vocês sabem, praticamente 60% dos nossos negócios se renovam em janeiro. Estamos recebendo propostas, já estamos analisando agora e estou muito otimista quanto à realização de novos negócios, tanto no Brasil como no internacional. Não sei se respondi a sua pergunta, Daniel. Sim, e se você pudesse colocar hoje uma prioridade, né, entre Brasil e exterior, ou talvez não a prioridade, mas a qualidade das propostas que estão chegando na mesa para vocês, de Brasil e exterior, onde que você acha que, olhando para um horizonte um pouco mais de médio prazo, curto, médio prazo, vocês têm um potencial maior assim de expandir? Porque a carteira ela era muito, a diferença era muito grande quando vocês fecharam praticamente o apetite pelo exterior e agora ela vem crescendo num ritmo bom, né, assim, de prêmio retido. Então, qual que é O o Bra- equilíbrio das forças aqui, né? Onde que você está vendo a melhor oportunidade? Hoje, praticamente 60% do prêmio está no Brasil, é o nosso principal mercado. A gente vai continuar trabalhando muito forte no Brasil para manter e desenvolver esse negócio. A forma de crescer no Brasil é aqueles negócios onde a gente já tem uma determinada participação na hora da renovação. A forma de crescer é tentar ter participações maiores nesse negócio no Brasil. Claro que a gente vai dar sempre prioridade ao negócio de patrimoniais e de engenharia, e eu vejo que ainda temos muitas oportunidades. Quando a gente vê esses eventos, esses desastres que aconteceram e que o gap de proteção é enorme, sem dúvida nenhuma, tem oportunidade de crescimento tanto no mercado segurador como ressegurador. E nós estamos tentando apoiar o mercado segurador da melhor forma possível para que também possa crescer com novos produtos. Com o P&C doméstico, que o Brasil com certeza temos oportunidades, e no internacional a gente está vendo uma avalanche de propostas que estão vindo, e é claro que a gente vai olhar com muita atenção, fazer as contas e ver se tiver rentabilidade, vamos nos envolver. No internacional, a gente vai tentar também ficar fora daquele negócio de cauda longa, que leva muitos anos para se desenvolver. Estamos dando preferência ao negócio de cauda curta, que é um negócio que nós conhecemos mais no Brasil. E eu queria apontar que nós estamos nos estruturando com uma equipe não só com conhecimento de idiomas, mas com conhecimento dos riscos internacionais, que no Brasil nós não estamos acostumados com os terremotos, as inundações, os furacões, os vulcões, aluviões e tudo mais, que são riscos que existem em outros lugares, e a gente está montando uma equipe capaz de precificar, analisar esses riscos e chegar à rentabilidade. Então, estamos muito confiantes que vamos desenvolver um negócio internacional com rentabilidade também. Tá ótimo, obrigado, Castilho. A nossa próxima pergunta é do Eduardo Nischio, da Genial Investimentos. Eduardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Falcão, Castilho, Fred. Tem algumas perguntas. A primeira é em relação à rolagem, à venda de Soberano que vocês fizeram de 21 milhões, que teve um impacto de 21 milhões no resultado financeiro. Se vocês ainda veem ou estão previstas novas vendas ou rolagem desses soberanos para o quarto trimestre de 2025 e para o ano que vem. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação às despesas administrativas que cresceram, subiram bastante, né? Só queria explorar um pouquinho mais. O slide que vocês mostraram na apresentação é bem ilustrativo, mas eu queria saber um pouquinho da visão de vocês desse índice, como é que vocês veem ele evoluindo, o que foi
de não recorrente enfim, que vocês acham que dá para conter nos próximos trimestres? E qual seria um número mais normalizado desse índice para vocês? Né? Obviamente tem o fator denominador, mas de qualquer forma o número foi muito alto esse trimestre. Muito obrigado. Oi, Eduardo, aqui é Paulo Vale falando. Obrigado pela pergunta. Conforme você mencionou, né, foi anunciado no início do ano a nossa ideia de fazer a rolagem antecipada de parte do legado, que são aqueles títulos comprados no passado com uma taxa historicamente muito baixa. Então, a gente anunciou que no início do ano que íamos fazer em 10 meses uma rolagem antecipada, tendo um impacto de 7 milhões por ano, que finalizaria, 7 milhões por mês, desculpa, finalizaria agora em novembro, né? Então, a gente está finalizando esse processo. Com isso, teve um impacto negativo no resultado de 21 milhões no trimestre, e no ano será de 70 milhões o impacto negativo. Para o próximo ano, a gente não deve fazer a rolagem automática, já que tem um vencimento em agosto de 2026, significativo, e depois o próximo vai ser em agosto de 2028. Então, não devemos fazer a rolagem antecipada. Eduardo, aqui Fred falando novamente, tudo bem? Alguns pontos referentes a DA, né? Acho que você colocou aí bem o que seria o nosso índice normalizado, tá? Eu até comentei um pouco no call, a gente busca aí os single digits, tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar. A gente está trabalhando aqui para essa busca de eficiência e estruturação, mas isso, né, uma vez que a gente tem ali o denominador e numerador ali estruturado, esse é o nosso objetivo como empresa. É importante a gente ver a foto também, né? A foto e o filme, isso também a gente traz, né? A gente teve alguns itens pontuais aí. O pós-emprego, ele é uma reserva, né? Então ele pode ter essa volatilidade. A gente teve essa volatilidade no ano passado, no qual ela ficou negativa. Então, mas quando a gente olha essa provisão, ela tem aí esse contexto, esse conceito. Agora, a gente teve alguns itens pontuais ali de multas, né? Que a gente não tinha oferido multa aquela rentabilidade no exterior, então ela teve um efeito aqui também, mas a gente vem buscando essa eficiência, tá? Então, só para tentar demonstrar para vocês que o nosso objetivo é que o índice de DA, né, a gente tenha essa busca aí que o Castilho comentou por crescimento de prêmio, e aí ela deveria aí anular no futuro essa DA para chegar em single digits, tá? Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Tiago Paura, do BTG. Tiago, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Tiago, pode prosseguir, por favor. Oi, obrigado. Bom dia, pessoal. Falcão, Castilho, Fred, Volpe, Paulinho, enfim, todo o time, Natashinha. Obrigado pelo espaço aqui. É sempre um prazer falar com vocês. Do meu lado, se possível, eu tenho até um follow-up aqui nas perguntas do Vaz e também do Grespan, né? Ainda lá no prêmio, especificamente aqui na retenção do prêmio, né? Obviamente que se a gente pega aquele índice de retrocessão e as fotos trimestrais, ainda está muito bagunçado, né? Tem descontinuação do Vida, enfim, tem algumas mudanças de mix, mas até quando você pega 9 meses contra 9 meses, ainda é uma retrocessão que sobe ano contra ano. É, e dado o discurso, né, e o que vocês vêm entregando de maior qualidade de subscrição e maior apetite para reter esse prêmio, a gente já espera, ou já esperaria ver um pouquinho de mais retenção dentro do balanço do IRB, né? Aí, obviamente, vocês até divulgaram que tem uma renovação importante agora em outubro, que tem as sazonalidades das renovações específicas, mas duas perguntas aqui. Quando que a gente já consegue ver essa retenção aumentando, né? E qual que é o apetite, assim, se você for pensar num nível de retrocessão ótimo, né, que vocês pensam para frente, vis-à-vis também as expectativas que vocês têm de crescimento de top line, que seria um percentual que daria para a gente assumir aqui? Obrigado.
Tiago, bom dia, aqui é Daniel Volpe falando. Que nem eu expliquei no call, a retrocessão é dividida em dois grandes grupos, né? Então, 80% dessa despesa são operações que a gente faz com parceiros estratégicos, que a gente retém parte do risco e a gente recebe um FII por essa operação, tá? Então, enquanto esse FII que a gente receba for atrativo e remunerar o capital investido, a gente vai continuar fazendo essa operação porque ela é atrativa para nós. 20% da despesa é, de fato, a retrocessão daquela que a gente compra para proteger os riscos retidos pelo IRB, né? Essa que eu mencionei no call, que a gente vai ter aí uma estratégia de retenção maior, tá? Então, daí essa despesa vai reduzir, mas os outros 80% a gente espera que eles vão manter estável enquanto o FII for atrativo. Respondi a tua pergunta? Tá bom. Não, então na prática a gente, como o 80%, obviamente, ele é, né, matematicamente mais pesado, na prática não é que a gente vai ver uma mudança significativa no índice de retrocessão para frente, né? Se a gente pensar aqui nos percentuais que vocês projetam. Dado que tem esse componente qualitativo da atratividade do FII e também porque a maior parte, ou desculpa, a menor parte que estaria sujeita aqui a uma maior retenção, matematicamente acaba tendo menos efeito, né? Isso. Tiago, é o Falcão aqui. Tudo, Oi, tudo bem? Falcão. Obrigado aí pela pergunta. A forma que eu olho para isso, da Retro, é que realmente não impacta esse índice de retenção de uma forma significativa, pelo que exatamente que você falou. Mas o efeito interessante é que é uma bela alocação de capital, essa retenção de risco. E isso vai sair como resultado, lá na frente. Ou seja, demora um tempinho para começar a fazer efeito, pode demorar aí 12, 18, 24 meses, mas a empresa vai ter uma alocação, um retorno sobre o capital investido maior ao longo do tempo. Esse mix que melhora, né? E a gente vai acompanhando isso trimestre a trimestre, e você vai perceber isso para frente. Tá? Ou seja, a solvência me permite usar capital para outras coisas, permite usar capital para isso também, né? E aí isso vai ser um retorno sobre capital na margem maior do que o retorno sobre capital que a companhia tem hoje. Essa é a nossa, ou seja, é super accretive no lucro, indo para frente, tá? Tá ótimo, Falcão. Obrigado. Obrigado, Volpe. Finalizadas as perguntas ao vivo, volto a palavra ao senhor Marcos Falcão para responder as demais dúvidas enviadas via chat. Gente, primeiro, obrigado aí pelas perguntas todas e pelo interesse. Como de hábito, a gente teve algumas perguntas individuais, a gente tem uma lista de perguntas aqui que a gente recebe por mensagem, que eu vou tentar cobrir o máximo possível aqui, de uma forma de agregar essas perguntas. Então, primeiro, tem uma pergunta de novo, teve mais perguntas sobre crescimento de prêmio e tal. Então, primeiro é o seguinte, eu sempre reitero que nossa prioridade aqui é sempre crescimento de lucro líquido. Acho que a gente tem entregue o lucro líquido que as pessoas esperam e a gente não vê nada que mudou na companhia, que isso não nesse trimestre, que mudou a nossa cabeça em relação a isso. Então, a gente continua animado e tranquilo que vai entregar nesse ano o lucro líquido aí perto do esperado por nós e pelo mercado, né? Então, assim, os prêmios, a gente adoraria crescer prêmio mais rápido, mas a gente não vai crescer prêmio rápido se eles atrapalharem entregar o lucro líquido, né? Então, eu sempre gosto de reiterar isso. Depois, eu acho que tem uma pergunta aqui sobre dividendos, que eu acho que é super, super importante. Então, como vocês viram, a gente, nesse trimestre, agora começou a acumular lucro, coisa que não acontecia há muito tempo. Vencemos todo o estoque de prejuízo acumulado e já começou a acumular, e já tem 61 milhões acumulados. Nesse quarto tri vai ter mais acumulado. Então a gente tem hoje, no estatuto, né, sem precisar ter nenhuma deliberação extraordinária, que a gente tem que pagar 25% de dividendos.
E isso vai acontecer, o pagamento de dividendos, desses 25%, pelo menos, né, no ano de 2026, em relação ao lucro apurado em 25, né? Ah, Agora, tem uma outra pergunta de dividendos que pergunta se a gente não dá para pagar mais que 25% e como que a gente paga. Olha, isso é uma coisa que eu acho que o Conselho de Administração, quando defrontado com esse fato, eu acho que o normal é que, se a gente tem uma margem de solvência confortável, como a gente atingiu agora, de 250%, qualquer excesso dessa margem de solvência confortável que a gente não conseguiu alocar em capital para usar, para gerar retorno sobre esse capital, nada mais prudente que o management propor para o conselho que isso seja pago como remuneração aos acionistas. Obviamente, pode ser pago uma vez por ano, pode ser pago trimestralmente. Eu acho que isso tudo é um assunto de conversas que já começaram com o conselho, mas não tem nenhuma deliberação sobre isso, né? Então, isso é a parte de dividendos. Uma outra pergunta que tem uma pergunta sobre aquisições, sobre DA. Eu queria misturar as duas. Eu acho que esse efeito da DA, que o Fred explicou bem, realmente é muito indesejável esse nível de DA sobre prêmio que a gente tem hoje. A gente não tem, a gente não tem nenhum orgulho disso e nenhum conforto com isso. A gente está ativamente tomando várias medidas que vão ter efeito sobre isso ao longo do tempo. Então, tem uma pergunta de aquisições. Se a gente puder fazer uma aquisição que ajude a gente a ganhar escala, a gente vai fazer. Então, já respondi isso uma vez, que a aquisição é só se ela for accretive numa earnings per share basis. Não, a gente sempre fala isso e a gente continua olhando. E um dos efeitos de uma aquisição pode ser ganhar escala e melhorar esse ratio de despesa administrativa. A gente tem vários programas aqui de ganho de eficiência para frente, a gente tem tivemos que fazer vários investimentos em migração de sistemas, em automação, então tudo isso acho que vai gerar eficiência para frente. A gente tem também, como o Fred mostrou bem naquele slide que ele apresentou no call, um percentual que é ligado ao legado, né? E esse legado vai caducando. A gente tem uma atuação proativa e a gente tem que ir cortando essas despesas para frente. Então, eu acho, talvez, em termos de despesa sob prêmio, a gente está no pior momento que eu enxergo. Então, eu acho que daqui para frente, né, a minha expectativa é que a gente melhore esse ratio, né? Então, eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que perguntaram aqui é do IR. Realmente, a alíquota de IR comparada do Brasil com o exterior, a nossa é muito alta no Brasil. A gente tem 25% de lucro líquido e 15% de CSLL. Agora, nós temos o crédito tributário. Então, se vocês olharem, na realidade, os nossos ganhos de geração de caixa, que é o efeito que o crédito tributário dá, lembrando, com o crédito tributário, eu uso 30% do cheque que eu tenho que pagar de imposto, eu pago com o crédito tributário. Então, isso fica no caixa. Então, a nossa geração de caixa é que daria a compensação dessa alíquota mais alta. Então, eu gero caixa como se menor a minha alíquota fosse. Mas, no resultado do DRE, ela continua refletindo essa alíquota. E por fim, tem uma pergunta sobre Andrina, LRS. A gente, esse ano, não pretende emitir nada. A gente, como disse, emitiu esse ano para testar os dutos, e agora a gente está fazendo alguns ajustes nos dutos depois do teste, e a gente, com calma, retoma essas emissões, provavelmente no primeiro tri do ano que vem. Eu acho que, com isso, o último ponto que faltou aqui é do alinhamento com o management, do management com os acionistas. Então, a gente vai colocar esse programa em vigor agora, né? Ele tem aí um processo formal disso, né? O programa se inicia com um pedaço pequeno esse ano e ele vai ser mais impactado na hora da gente pagar o incentivo de curto prazo relativo a esse ano e o PLR relativo a esse ano, que deve ser quando a gente fechar os números e fechar o balanço auditado no primeiro tri do ano que vem. Eu acho que com isso eu encerro, agradeço a todos e reitero que nós estamos muito tranquilos, olhando para frente, com a nossa gestão, cientes dos nossos desafios, mas muito animados, o time cada vez mais afiado, e reitero que nesse semestre nada aconteceu que mudasse essa nossa visão, tá? Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.
A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 do IRB-RE está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.